iDoc, saúde e bem-estar em qualquer lugar. Disponível na Google Play e na Apple Store. Baixe agora. Vou chamar ele de novo aqui. Vamos lá. Dedos cruzados. Mas Ju voltou. E aí? Voltou, né? Eu acho que quando Então, eu uso filtro, a tendência é travar mais. Então eu não vou usar filtro, vou deixar natural mesmo. Não, mas Pode eu acho que é minha, porque eu moro no meio do mato, né? Que é muito boa. Então, eu te apresentei brevemente, mas pode se apresentar para o pessoal. Meu nome é Otávio Boaventura, sou cirurgião plástico, sou dedicado exclusivamente ao transplante capilar. Gosto também de tricologia, mas a parte clínica, né? Mas isso tem a Ju aí para me dar suporte, para me ensinar todo dia. Isso. E assim, o objetivo hoje é a gente falar sobre a telemedicina e os atendimentos em doenças do couro cabeludo, né, Otávio? Então, eu coloquei aqui mais ou menos uma pautazinha para a gente tentar seguir, e o pessoal já mandou as perguntas, e a gente deixa as perguntas para o final, para ficar mais fácil, porque vão surgir algumas perguntas aqui que a gente sabe, né? Então, depois a gente começa definindo, né, o que é telemedicina, teleconsulta. A telemedicina já é bastante antiga nos outros países, e a gente tinha só uma portaria de 2002, que não era nada oficial, mas a gente começou a ter necessidade a partir de março, né, com a pandemia, e os pacientes solicitando muito, né, Otávio, que a gente continuasse atendendo, os pacientes tinham necessidades, então a gente começou a atender não só porque os pacientes tinham necessidade, mas porque também essa portaria foi aprovada pelo CFM desde março, então a gente está autorizado durante a pandemia, a gente espera que isso seja legalizado, né, brevemente. Então, que a gente começou a fazer atendimentos online, a gente acaba aprendendo junto com você, junto com os pacientes, né, Otávio? Porque a gente não tinha tanto esse hábito. Então, assim, a consulta, a princípio, ela é agendada pelo paciente, no horário que o médico esteja disponível, né? E a gente vai falar mais ou menos como que funciona, mas assim, só para introduzir, porque a gente vai falar mais sobre cabelo, né? O que eu tenho feito, o Otávio também vai falar a experiência dele, é fazer um agendamento prévio, né? A gente agenda com até 24 horas de antecedência para a pessoa se preparar, né, Otávio? A gente ter sempre um lugar que seja tranquilo, tem que ser um local que outras pessoas não estejam circulando, né? Porque a consulta precisa de privacidade, então a gente coloca isso também nas orientações, né? Todos os exames que a pessoa tem recentes, que ela já tem isso em mãos para ela não ficar procurando por isso no meio da consulta, né? E todos os medicamentos que ela já utilizou ou está utilizando para o cabelo, a gente pede para ela reunir ou anotar para facilitar a nossa consulta, né? Então, esses são os preparos, assim, que a gente pede para cabelo. Eu não sei se você pede mais alguma coisa, tá? O que você tem feito, assim, de orientação? Tem uma dica legal, que é procurar um suporte por telefone, sabe? Para quem vai fazer através do igual eu tô aqui. Isso é muito bom, para a gente não perder também. Quando a pessoa fica... eu vou tirar do meu suporte. Quando a pessoa fica segurando, acaba que treme um pouco e, sério, é muito ruim. Entendeu? É muito ruim. Isso atrapalha bastante tanto o exame quanto a consulta, né? Isso é uma ótima dica. Ou coloca dentro de uma caneca, ou até dentro de um sapato, entendeu? O sapato segura melhor. Isso. Mas deixa o negócio... Depois eu vou... Funciona na mesa, tá? Sim. Tem alguns suportes agora que são tipo uns araminhos, eles também seguram bem. Esse que eu tô usando, ele fixa em vidro ou é algum suporte mais firme. Ele é tipo uma ventosa. As ventosas também funcionam bem. Então, assim, essa é uma dica ótima. Uma outra orientação que eu tenho falado, eu não sei se você coloca, que é ficar 24 horas no caso da clínica, né? Pro cirurgião, não sei se faz diferença. 24 horas sem lavar o cabelo, pra gente ver naquele momento como que tá a queda, né? Faz diferença, porque se você lavou o cabelo no dia, a gente vai ver aquela queda, a queda vai estar reduzida, né? Então, assim, essas 24 horas fazem diferença para o nosso exame físico, né, Otávio? Né? Outras orientações são relacionadas
como vai ser conduzida a consulta, normalmente eu já deixo avisado ao paciente que aquela consulta pode ter que se tornar uma consulta presencial, porque alguns pacientes a gente consegue resolver o problema, em alguns outros casos a gente precisa que ele vá ao consultório, que a gente examine, que a gente faça a tricoscopia, né, que a gente vai falar também da tricoscopia. Então, assim, alguns pacientes, grande parte dos casos a gente consegue solucionar online, mas nem todos a gente consegue solucionar 100% o problema, e muitos deles a gente vai acabar tendo que encontrar presencial, né? Teve mais alguma coisa que você lembrou aí da gente, do preparo para consulta, Otávio? Eu sempre Além do peço suporte. fotos. No nosso Fotos, caso, isso. eu gosto que envie fotos antes, sabe? Do jeitinho, nos Fotos ângulos. antigas? Não antigas. Fotos, Mas fotos reais, porque é diferente. Eu gosto de ver no vídeo, mas também eu acho muito importante a gente ver com fotos, sabe? E com a claridade adequada e tudo mais, né? Então, com o ângulo que a gente pede, né? Entendeu? Sim, a gente orientar também, a gente pode orientar antes ou depois do exame, caso a gente tenha alguma dúvida, as posições certinhas, que são as posições que a gente faz no consultório, né? Que a gente precisa ver algumas regiões. No caso do Otávio, ele precisa muito ver a nuca, né? Para saber como é a área doadora e tudo. Então, assim, cada médico ele vai ter uma necessidade, então a gente orientar vocês como posicionar a câmera, em que tipo de ângulo. Normalmente a gente pede sem flash para não estourar. Então tem algumas dicasinhas que a gente pode dar para vocês fazerem as fotos ficarem melhores para a gente, né? Tem como usar o macro. Então isso tudo essas orientações a gente passa para quem está fazendo a consulta, né? Em relação a consulta, em relação eu estou falando a respeito de clínica, mas para você, por exemplo, um paciente que ele quer fazer uma cirurgia, como que é a consulta? Eles perguntaram bastante como que é feita essa consulta, o que aborda nessa consulta. Se ele assim, às vezes eles estão na dúvida, eu devo operar? Será que eu tenho indicação, né? Basicamente eu analiso aí a área doadora, vejo a capacidade de doação de fios que o paciente tem. Vejo a área calva, ou seja, a área receptora, tá? E por terceiro ponto importante é que eu vejo aí também a expectativa do paciente. Ver se a expectativa está de acordo com o que eu consigo dar para ele. Então, assim, não adianta, porque tem paciente que tem um grau de calvície imenso e quer vir resolver tudo num procedimento só. Então, eu tenho que tentar fazer e deixar o paciente vamos dizer assim, alinhar, né, a expectativa dele com o que é possível. Ciente do que a medicina consegue fazer por ele, tá? Sim. Isso é muito importante, gente. Às vezes as pessoas chegam pra gente na consulta, tanto clínica quanto a consulta do cirurgião, e elas sempre comparam com um primo, com alguém que fez uma cirurgia, e cada pessoa é muito individual, né? O fio é diferente, a espessura do fio, a cor do fio, o grau de calvície daquela pessoa pode ser diferente da outra, então assim, não tem como comparar, né? Cada caso realmente é muito, muito único, né? Então, isso que ele falou da expectativa é muito importante mesmo, a pessoa já ir na consulta e tirar todas as dúvidas, né? Esclarecer bem tudo que ela quer saber, para não criar uma expectativa errada, porque é uma cirurgia que tem um custo, que é uma cirurgia, né, gente? É um procedimento, então tem um pós-operatório. Então, você tem que fazer aquilo sabendo exatamente o que esperar, né? Exatamente. Teve uma pergunta aqui, Otávio, eu acho que ninguém está fazendo... depois eu vou responder essas daqui, tá, gente? Quem vocês estão fazendo agora. Porque quem mandou antes, eu vou responder antes. A pergunta foi assim, qualquer dermatologista pode realizar um transplante capilar? Essa é a pergunta para você. Na verdade... pela lei, qualquer médico pode, tá? Mas o que acontece? Não é só a questão de ser dermatologista ou cirurgião plástico, ou médico de qualquer outra especialidade. É que a grande maioria não tem uma expertise nessa área, né? É que sim, o mercado, os melhores profissionais são
plásticos e dermatologistas, tá? Só que tem muito dermatologista que não sabe fazer isso. Da mesma maneira que também tem muito plástico que não tem a menor noção de como fazer uma cirurgia dessa, não sabe? Não adianta. Eu não considero, por exemplo, a cirurgia de restauração capilar uma cirurgia como é, por exemplo, a próstata de mama. Sim. É toda uma especialidade. Então, eu acho que é uma área que demanda, sim, treinamento específico além da residência, né? Algo que, por exemplo, eu tenho fellowship, a gente tem, né, lá na clínica e tudo. É 6 meses lá, direto comigo, para não sequelar uma pessoa, tá? Existe a curva de aprendizado, né, Otávio? A curva, ela né? Essa curva, ela existe para todo profissional, mas assim, eu acho que para esse tipo de cirurgia, ela ainda é uma curva mais longa, né? E um ano para a pessoa sair com segurança, sabe? De fazer casos não muito difíceis. Tem 12 anos que eu faço isso, então eu posso te falar isso. É muito longo. Eu ainda estou aprendendo. Tendo feito plástica, já tendo exercício da plástica e mais a especialização e o aprendizado que você fez, outros treinamentos, né? Então, gente, a resposta pra gente aqui é que, em tese, sim, legalmente, sim, mas o profissional que tem experiência, que quanto mais ele treinou, quanto mais ele operou, melhor com certeza ele está, né? Outra pergunta, Otávio, essa pergunta é recorrente, né? Se existe uma idade mínima para o transplante capilar? Não. Você considera? Não acho, não. Não considero isso, não. Para mim, quanto mais velho, melhor, tá? Mas não é porque o menino, por exemplo, tem 21, 22 anos, tá com grau 4, que eu sei que vai atrapalhar isso na vida social dele e vai demais, que geralmente atrapalha, né? Eu não vou deixar de operar esse cara, porque ele tem 21 anos, entendeu? Não é um fator que exclui, mas assim, você vai levar todos os outros fatores em consideração, até a técnica, né, Otávio? Que você vai usar pode influenciar também, né? Isso aí. A terceira pergunta já é um caso clínico. Tenho 80 anos, sou bastante calvo, a pessoa não descreveu aqui a calvície. Minha calvície iniciou aos 20 anos. O cabelo é muito fino. Você acha que eu devo operar? Difícil, né? Pergunta difícil, caso difícil. Difícil, né? Assim, a gente vê o paciente, né? Bem difícil. A maioria dos médicos não vai te operar, tá? Sim. Eu não falo isso, não. Às vezes porque eu já operei paciente de 74, 75 e com uma aparência e uma saúde de 60. Sim. Sabe? Melhor que muito cara de 55. Então isso varia, né? Idade é um fator importante, mas eu acho que se a pessoa se cuida, enfim, tem uma saúde boa, por que não operar, né? Sim. A outra pergunta aí já está ligada mais à teleconsulta mesmo. Posso fazer a consulta pelo WhatsApp e depois somente ir ao consultório presencial? É o que a gente estava falando no começo, né? Na verdade, assim, eu nem tenho utilizado muito o WhatsApp como ferramenta. Eu acho que eu tenho preferido usar um aplicativo, que a gente vai falar sobre isso também. E, assim, cada vez esses aplicativos e essa plataforma estão ficando mais avançadas, né? Então, assim, eu falo que a gente está aprendendo junto com a tecnologia, junto com vocês. A gente também gosta de ter o feedback. Mas quanto mais seguro o aplicativo para o paciente, para a gente, melhor, né, Otávio? Assim, até por questão de dados, né? De arquivo. Então, quanto mais essas plataformas forem desenvolvendo, até na questão de assinatura digital, que é uma coisa que vai virar realidade, né? Então, assim, eu não uso muito, já usei o WhatsApp, mas, assim, eu tenho evitado o máximo para a gente fazer uma coisa mais formal. Então, assim, usar né? Você tem usado qual, Otávio? Sim, tem alguns, eu não gosto que eu acho que falando marca, para não fazer propaganda. A gente não vai ficar falando muito nome, não, porque aqui não é o objetivo da live, mas assim, você usa uma plataforma, né? Exatamente. Tem as plataformas que são
aprovadas, né, para o uso, tá bom? Sim, então a gente tem que fazer da forma mais segura. Usar o WhatsApp é uma coisa muito informal. A gente nem tem autorização para fazer nenhum tipo de consulta pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é um chat de conversa, então a gente não utiliza o WhatsApp, mas assim, se você quiser agendar comigo ou com o Otávio, basta utilizar o telefone da secretária, a gente vai deixar os contatos depois, e a gente faz por uma plataforma. Inclusive, assim, eu tenho pedido para os pacientes mandarem as fotos via plataforma ou via arquivo, e eu deixo essas fotos arquivadas no meu sistema. Então, assim, para não ficar uma foto no meu telefone e alguém abrir a foto, né? Isso tudo são cuidados que a gente tem que ter hoje em dia, porque a gente não sabe até que ponto a gente tem 100% de segurança naquele aparelho, né? Então, assim, fotos, né, e arquivos e exames, os pacientes mandam para o meu e-mail, eu tenho uma pastinha, e eu passo isso para um drive e eu guardo isso num drive. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que conversar bastante com o paciente, porque às vezes eles mandam pelo WhatsApp, aquilo fica salvo, né, e não é muito seguro. Um paciente, as perguntas, a maioria são para você, tá? Fiz um implante capilar, porém, não foi possível a cobertura toda da área calva. A região da coroa não foi totalmente preenchida. O que você indicaria? Fazer tratamento clínico ou reoperar? Tratamento clínico eu indico sempre, independente do caso. Quanto mais tratamento clínico o paciente fizer, mais bonito vai ficar o meu transplante, e menos ele vai ter que operar de novo. E aí vai depender, né, de cada caso. Se ele for um paciente jovem e que ainda tem cabelos, né, na região da coroa, ele tem alta chance de conseguir melhorar muito com o tratamento clínico. Tá? Agora, se não tem mais cabelo nenhum ali na coroa, é bem lisinho, ou se for um paciente de mais idade, a gente sabe que o tratamento clínico funciona menos, né? Mas funciona também. A gente tem que avaliar a pessoa. Ele não falou a idade aqui, então assim, como eu sempre falo, gente, mesmo que seja uma consulta online, na consulta online a gente consegue ter uma noção muito boa do quadro, do seu grau de calvície, a gente consegue te classificar, a gente consegue saber se você tem uma área doadora boa ou não. Então, assim, a consulta online, ela consegue, como eu disse, né, isso está em artigo científico, 80% das questões a gente consegue resolver online. Tem essas 20% que a gente realmente precisa ver o paciente, né? Exato. E essa questão, assim, de não ter resultado do transplante, a gente estava até discutindo aquele dia, né, Otávio, assim, tem vários fatores, né, técnica, habilidade do cirurgião, algumas doenças do próprio paciente, então, assim, são muitas coisas que podem afetar um transplante, né, então, assim, o esperado é que ele seja 100%, né, 80% no mínimo, mas pode acontecer. Mas dependendo da extensão, Ju, da calvície, grau 5, a gente não sabe quanto exato. A gente cobrir tudo em toda cirurgia que eu consigo, não. Entendeu? Exato. A gente não sabe com que grau que ele operou, né? Também ele não chegou a descrever. E por isso que é tão importante a gente saber a história da pessoa, né? Assim, eu falo que metade da minha consulta, eu digo que 70% da minha consulta é conversa. É a gente saber da história da pessoa, né? Então, assim, o restante é exame físico. Aqui é uma pergunta que eu acho que é para mim. Eu usei muita química no cabelo e notei a queda logo após. Devo procurar atendimento médico? Então, química é uma coisa muito vasta, mas a gente tem vários tipos de produtos químicos, né, que podem agredir o couro cabeludo. Normalmente, o tratamento químico, ele não causa queda, ele causa quebra. Ele também pode causar queda, tá? Mas, assim, os alisantes, né, alguns tipos de tintura, e tem vários tipos hoje, vários nomes, né, progressiva, botox capilar, escova de chocolate, então cada hora eles mudam de nome. Se for uma queda real, ou se for um eflúvio, pode não estar nem ligado ao tratamento químico. A gente tem que avaliar, nesse caso, é muito importante o exame físico, para a gente analisar. Se for uma mulher, ela não falou que isso era homem ou mulher, mas mulher normalmente tem alguns outros fatores, né, hormonais, que a gente tem que fazer uma pesquisa extensa, e a gente vê se realmente foi o tratamento químico, né, que a gente não sabe, ela nem detalhou, ou se foi alguma outra queda. E às vezes as duas estão concomitantes, né, então a gente tem que realmente, esse caso é um caso de muita conversa, a gente fazer uma pesquisa, né, de detetive, para descobrir. Então, assim, sim, se você está mantendo a queda ou quebra,
procurar sim um especialista, tá? Você tá com o cachorro aí, Ju? Tô sentindo. Eu tô. Esse horário é o horário dele, você tá ouvindo. Não tem muito o que fazer, né? Tá vendo? É vida real, né, Otávio? Os meus estão bonitinhos aqui do meu lado, Não, tá? ele tá ouvindo um cachorro lá fora e tá rosnando pro cachorro. E eu não vou levantar aqui pra tirar ele, deixa ele lá. Tá bom, tá tranquilo. Então, ele tá perguntando. A outra pergunta agora é para você de novo. Esse tipo de tratamento ou cirurgia pode ser feito tanto em homens quanto em mulheres? O efeito esperado é o mesmo ou o resultado em mulheres é pior? Pode ser feito em homens e mulheres. Uhum. Não vou te dizer que o resultado em mulher é pior, porque eu costumo dizer que eu não entro em campo para perder. Se eu vou operar, se eu proponho cirurgia, é porque eu tenho condição de dar um bom resultado. Mas é mais difícil dar um resultado bom em mulher. Mulher, não. O homem quer aventurar aí com cirurgião barato, iniciante, tá bom, pode ir, não tem problema não. Uma mulher não deve fazer isso não. Sempre mais complicado. Principalmente se ela tem mulher é bem mais complicada, é 1000 vezes mais complicada, é 1000 vezes mais difícil. O cabelo é mais fino, eu falo isso todo dia. Operar cabelo fino é um troço extremamente difícil você conseguir resultado. Então, se for mulher loura, então, Jesus, não vai. A gente brinca, né? Loiros e ruivos é uma pedrinha no calcanharzinho, né? Então, ou seja, é mais difícil para o cirurgião, né? Então, sim, pode operar homens, mulheres podem operar, mas tudo com muito critério e a gente volta naquela questão da expectativa, né, Otávio? Você alinhar a expectativa com a realidade, né? Exatamente, isso aí. Já começaram a perguntar de valor, mas daqui a pouco a gente conversa sobre essa parte. São mais 2 perguntas. A queda de cabelo é reversível? É uma pergunta muito genérica, mas eu vou tentar elucidar. A grande maioria das quedas agudas são reversíveis, né? Quando a queda está relacionada à questão hormonal, genética e tudo, aí a abordagem é diferente. Então, não existe é o que a gente sempre conversa, né, Otávio? As pessoas falam, comprei um shampoo de queda, comprei uma vitamina de queda. Nenhuma queda é igual a outra, né? E nenhum tipo de calvície é igual a outra. Então, a gente tem que realmente... O tratamento é seu, ele é individual. Você nunca vai sair com a receitinha de bolo que foi igual para sua irmã, para sua mãe. Às vezes até parecem as receitas, né? A gente vai prescrever medicamentos porque a gente sabe o que funciona. Mas, assim, cada queda é muito individual, cada queda tem uma causa. Então, assim, em grande parte elas são. Algumas doenças são mais difíceis de tratar, né? Algumas doenças crônicas a gente vai ter a gente vai ter que ficar mais próximo do paciente para a gente poder reverter, né? E algumas doenças também são mais graves. Então, tem quedas que a gente fala simples, né? Que a gente resolve rápido. E outras que o paciente vai ser eternamente uma pessoa que vai tratar com a gente, né? Você lembra de mais alguma coisa em relação a isso, Otávio? Eu acho que não. Acho que não, né? Mesmo. E para operar precisa raspar? Você faz sem raspar? Faço sem raspar, um diferencial que a gente tem. Claro que não é todo caso, tá? Mas calvície até um grau 4, assim, dá pra gente fazer sem raspar, sim. Especialmente se o paciente não tiver sido operado antes. Tá? Ou seja, se a área doadora dele for virgem, aí a gente consegue fazer sem raspar, tá bom? Tá ótimo. Outra coisa que... Aí é uma pergunta minha, Otávio. O pessoal pergunta muito isso pra mim. Existe transplante de sobrancelha e cílios? Tem os dois. Tem tanto sobrancelha quanto cílios. Sobrancelha a gente faz muitos, cílios não. Não, eu já participei. No Brasil, na verdade, não tem ninguém que faz cílios, tá? Eu já participei da cirurgia dessa em Portugal, nesse congresso que a gente vai fazer cirurgia ao vivo. Eu auxiliei um cara da Suíça. É uma cirurgia até que não é tão difícil, não é lenta, óbvio, né? Mas é uma cirurgia que dá muita complicação.
sabe? Então dá muito cisto, dá muito foliculite. Então é muito difícil você colocar os cílios, né, com a angulação correta, sabe? O resultado é ruim. Por isso que tem pouquíssima gente que faz. Tá? Sim. A de sobrancelha já é um pouco, não é tão complicado, né? Sobrancelha. É demorado, não é que é complicado, Sim. é demorado. É detalhista, né? Por exemplo, se hoje mesmo a gente fez uma cirurgia aí de quase 2.500 folículos de calvície, né? A gente gastou 6 horas e 50. A sobrancelha, já teve uma sobrancelha que a gente faz colocando aí 600 folículos e que eu demorei 6 horas. Quer dizer, né? Proporcionalmente, então, muito mais menor, lento, né? Exato, Sim. é muito mais lento porque a angulação é muito mais difícil, sabe? É tudo mais complicadinho. O pós da sobrancelha é tranquilo, Otávio? Tranquilo demais. E o resultado é muito bom. Né? O resultado vale muito a pena fazer. Cílios não. Cílios já não gosto. Tá? O pessoal algumas perguntas sobre o valor. Você quer falar o que influencia no valor? Porque valor a gente realmente não pode passar por internet. Ele vai explicar por quê. É uma pergunta recorrente também, né, Otávio? Mas todo mundo quer saber, enfim, quanto que é, etc, etc, etc. As pessoas conseguem operar aí desde pagando 10 mil até 40 mil aqui no Brasil, né? Entendeu? Sim. Fala, Thiagão entrou aí. Então, não tem... É óbvio que vai de qualidade, do marketing do cara, nem é tanto só qualidade. O quanto ele investe, né? Mas, enfim... E assim, muito do tempo também, né, Otávio? O tempo cirúrgico também influencia muito, né, no valor que você define. Por exemplo, alguns casos, o paciente às vezes tem uma área calva muito grande, mas que tem a área doadora muito farta, eu falo, olha, faz em 2 dias, que a gente vai conseguir cobrir essa área calva. Às vezes tem paciente com grau 6 que a gente consegue cobrir tudo em 2 dias. Sim. 5 mil unidades, vai dar 12, 13 mil fios, sei lá. Aí, é claro, a gente fazendo 2 dias da minha equipe por conta da pessoa vai ser mais caro do que se for um dia só, entendeu? E só para as pessoas terem uma ideia, quantas pessoas tem numa equipe de transplante? A gente tem algumas cirurgias que, ao todo, com anestesista e tudo, dá 11, 12 pessoas. Né? Mas isso para fazer uma cirurgia em alto nível, né? A gente tem todos os parâmetros, a gente até conta o tempo que o fio fica fora do corpo. Então, assim, para ter todos esses parâmetros, taxa de transecção, tem tudo isso, eu ia falar recordado é em inglês. A gente fala muito, né? Gravado, ter tudo isso gravado e ter todos esses parâmetros, a gente precisa de muita gente, tá? O Roger perguntou que quanto tempo demora um tratamento. É o que ele falou, né? É muito variável. Depende da quantidade, né, de folículos que ele vai implantar, depende da área calva. Então, assim, pode variar de 6 horas até 12 horas, né? Tem cirurgias aí de mais de 10 horas. Então, assim, é muito variável, né, Otávio? Exato. Ó, Raquel. Eu coloco a sobrancelha. Aqui o Wesley Nascimento perguntou: calvície pós-estresse tem recuperação? A barba também pode ser recuperada e pode ser usado medicações? Sim, depende um pouco do que você considera pós-estresse. Assim, existem algumas que são, tipo a alopecia areata, né? A gente tem tratamento clínico. A gente não faz transplante nesses casos, né? A areata é uma doença autoimune. Mas, assim, tem tratamento na barba e no couro cabeludo. Principalmente a barba do homem responde muito rápido, mais rápido até que o couro cabeludo, tá? Então, tem como tratar, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Otávio. A Camila, minha vida mudou depois desses dois, gente. Camila, uma fofa. Deixa eu ver o que mais. Tenho 23 anos, grau 3 de calvície. Como conduzir? O que você acha, Otávio? 23 anos. Tratamento clínico. Garra no tratamento clínico, meu filho fala. Acho que nem precisa.
Isso aí Essa idade, se você não estiver fazendo nada, absolutamente nada, que eu falo virgem de tratamento, vamos começar a tratar logo, que é a questão da gente frear o processo de grau 3. miniaturização. Né? Grau 3 nessa idade é uma cirurgia, é uma calvície agressiva. Não é considerada. A Ana Paula perguntou, uma pergunta legal. Como para filmar ou fotografar? Sim, Ana Paula. A gente sempre alguém auxiliando. A gente às vezes explica como posiciona a câmera e quais os tipos e quais as incidências que a gente precisa. Porque às vezes vocês mandam umas fotos numa posição que para a gente não é interessante, né? Então, a gente explicar essa posição, ter um fundo mais escuro, sem flash e no mesmo horário sempre, né? A gente não ficar fazendo foto uma de dia, outra de noite e cada hora a foto de uma forma. Então, a gente tem como explicar isso para vocês, como faz a foto, tá? No dia da consulta, essa é para você, Otávio, o cabelo deve estar curto ou longo? Quanto maior o cabelo, melhor para mim. Por quê? Às vezes vem paciente com máquina 1 para consulta. Não adianta nada, gente, porque eu preciso ver o cabelo. Preciso pegar no cabelo, ver o que esse cabelo cobre, entendeu? É o que eu costumo dizer. A gente precisa, o cabelo precisa fazer sombra, entendeu? Sim. É igual quando eu fico comparando fio fino e fio grosso. Eu preciso que o cabelo faça sombra para cobrir o couro cabeludo. Se eu não vejo a capacidade que o cabelo tem de tampar, de fazer sombra, eu não consigo saber nada. Então vem com o cabelo maior para eu ver como que é esse cabelo, na verdade. Isso é fundamental, tá bom? Sim. Outra pergunta que eu acho que pode ser parecida com aquela que a pessoa fez, que é, sou calvo desde os 40, estou com 81, tem solução. É o que o Otávio falou, a gente repetiu, né? Depende muito de como, o grau de calvície que você está, o tipo de fio, a quantidade, a espessura, para ver se vale a pena, né, operar depois dos 80. Saúde, assim, né? Exatamente. A saúde boa, às vezes, vale, sim. Agora, sim. Saúde ruim, dá não. Ninguém vai querer fazer uma cirurgia dessa depois dos 50, né, Otávio? Eu acho que as perguntas mais importantes, a gente já respondeu aqui. O Roger, que é o do iDoc, também mandou aqui que a gente respondeu tudo. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui na pauta, Otávio. Perguntas e respostas. É basicamente isso. Se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu, vocês podem mandar tanto pelo meu direct quanto para o do Otávio, a gente responde. Se você quiser mandar para o meu, porque o do Otávio é mais lotado, então manda para mim que eu mando para ele. E a gente queria agradecer ao iDoc pelo espaço, né? É um aplicativo que também tá no começo, eles estão aprimorando. Então, assim, bem provavelmente essas plataformas, é o que eu falei, vão ser plataformas que vão aproximar o médico do paciente e vão ser plataformas seguras, né? E é o que a gente quer, né, Otávio? Que a gente faça isso em segurança, que se torne uma realidade pra gente, porque isso facilita muito o nosso trabalho, né? Você que viaja, você está em Uberlândia, eu estou em outra cidade, às vezes estou em Brasília, eu posso atender o paciente, posso adiantar o processo, né? Então, assim, não, é sensacional. Eu atendi paciente, Ju, nessa pandemia aí, em Abu Dhabi. Olha que legal. que legal. Trabalho naquela empresa aérea Etihad, sabe? Sei. Não é? Atendi um médico brasileiro que faz residência lá em Harvard, lá em Boston. Então, assim, legal demais. E vários pacientes do sul do país. Ou seja, a gente consegue ampliar demais nossa capacidade de atendimento e para o paciente é sensacional para o paciente. Né? Com certeza. E eu não vou dizer também, não precisa nem ser tão longe assim não, gente. Tem paciente que antigamente... Quantas vezes já teve paciente saindo de São Paulo, tá? Pegando... O último mês que fez isso foi um médico anestesista. O cara saiu de São Paulo, pegou voo em Guarulhos, que eu lembro, engraçado, eu lembro dos casos. Ele mora em Guarulhos, perto do aeroporto. Pegou um voo em Guarulhos, chegou aqui às 18, veio, consultou comigo às 19 e voltou às 21 para São Paulo. Aí pois você pensa, olha, que transtorno, né? E o gasto maior.
E hoje em dia a gente realmente não sabe como que vai ser o processo de voltar a viajar. Então, assim, isso vai facilitar muito a nossa vida. Às vezes eu consigo solicitar exames e o paciente já começa a tratar, adianta muito para ele. Ele já vai na consulta para a gente fazer só tricoscopia e ver os exames, né? Então, assim, para a gente facilita muito, né? E o paciente, o custo é menor, né? O desgaste é menor também. Sim, Então, excelente. acho que veio para ficar. Eu desativei os comentários, gente, porque eu vou tirar uma foto que o pessoal pediu com o Otávio. E depois eu vou pedir para vocês, quem assistiu, repostar e marcar